Livro de Ruth, capítulo 1. Esse texto diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Morreram também ambos, ou melhor, versículo 4, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. Indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: não, iremos contigo a teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-is até que viessem a ser grandes? Abster-vos-is de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa, feliz eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Nós vamos meditar sobre o tema a saga de uma família. A saga de uma família. O livro de Ruth descreve com cores fortes o drama de uma família. Este livro trata da história de um homem, sua família e seu destino. É interessante perceber que num tempo em que o assunto eram as nações, porque está terminando o livro de Juízes, Deus se importa com um homem, Deus se importa com uma família, e dedica todo um livro da Bíblia para tratar da história deste homem e da sua família. Isso é extremamente relevante, porque pode ter certeza disso, no meio da multidão, Deus conhece você, Deus sabe quem é você, Deus se importa com você, e Deus trata especial e particular e individualmente com você. É notório que esta família belemita, família de Belém, num tempo de fome,
busca refúgio em Moabe e encontra a morte em vez de refúgio. Saiu de Belém, a casa do pão, em busca de sobrevivência e encontra a sepultura. Eles fugiram da morte, ou melhor, eles fugiram da fome, mas não conseguiram escapar da morte. E eu quero, à guisa de introdução, destacar aqui 2 pontos. 3 pontos importantes para nós. Primeiro, olha comigo no verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, quando falta liderança espiritual, o povo se desespera. O livro de Ruth está no contexto do período dos juízes. E esse foi um período de 330, 350 anos de instabilidade política, de fragilidade econômica, de corrupção moral e de apostasia espiritual. Este foi um período em que o povo de Israel viveu para cima e para baixo, vivendo em crises repetidas e cada vez mais profundas. Foi nesse tempo de crise, de fome, de desespero, de falta de liderança espiritual, que esta família foi inserida nesta história. O segundo ponto que eu quero focar é que quando a crise chega, fugir nem sempre é a melhor escolha. Quando você enfrenta um problema, você tem 3 atitudes. Você pode suportar o problema, você pode fugir do problema, ou você pode usar o problema para o seu aprendizado. Alguém já disse que fracasso só é fracasso quando você não aprende com ele. Quando você aprende com ele, ele se transforma em instrumento pedagógico. É bem verdade que Elimeleque não escolhe a melhor opção. Em vez de ele enfrentar o problema, de aprender com o problema, ele foge do problema. E ele resolve tirar sua família de Belém, para tornar-se imigrante em Moabe. A Bíblia diz que Belém significa casa do pão, significa celeiro, talvez até para descrever a fertilidade da terra daquela região. Agora era uma propaganda enganosa, porque a casa do pão não tem pão, porque o celeiro está vazio, e porque Belém estava fazendo uma promessa que não podia cumprir. O nome Belém era uma mentira. Mas o fato é que em vez de Elimeleque esperar em Deus e enfrentar a crise, Elimeleque fugiu para salvar a sua vida. E nessa fuga, ele encontra a morte. Ele perdeu a vida procurando sobrevivência. Ele encontrou a sepultura, onde ele buscava um lar. Ele poderia ter evitado os dardos da fome em Israel, mas não conseguiu evitar as flechas da morte em Moabe. Esse é um fato extremamente interessante, irmãos. O que fazer na hora da crise? Muitas vezes fugimos. E se vocês perceberem, nós estamos vivendo uma geração que desaprendeu a enfrentar as crises. Uma geração que acha mais fácil fugir, que acha mais fácil escapar. E isso acontece no trabalho, isso acontece no casamento, isso acontece na igreja. Às vezes, nós preferimos fugir do que enfrentar o problema. Preferimos fugir do que esperar de Deus uma solução. E desta maneira, Elimeleque fugiu e foi plantar sua casa em Moabe, e Moabe tornou-se a sua sepultura. Ele foi procurar segurança de seus filhos em Moabe, e Moabe tornou-se a cova para os seus filhos. De certa forma, Moabe era para ele um local inadequado, e esta fuga para Moabe era estranha e injustificável. Por quê? Porque Moabe era uma terra de pessoas idólatras, e em Moabe se adorava Camus, uma divindade pagã, a quem as pessoas sacrificavam seus filhos. Moabe, além de uma terra pagã e idólatra, também era um local de opressão a Israel, porque na época do rei Eglon, Moabe dominou Israel por 18 anos, oprimindo o povo de Deus. Desta maneira, a opção
de Elimeleque em fugir do problema, tentar escapar para Moabe, foi uma insensatez. Mas louvado seja Deus, que a providência de Deus não se frustra, mesmo quando nós falhamos. O plano de Deus não é derrotado, mesmo quando nós tomamos a contramão da vontade de Deus. A providência graciosa de Deus não é limitada pela loucura do homem. A providência divina cobre até mesmo os nossos pecados. Mas o terceiro ponto da minha introdução é que quando falta pão na casa do pão, a solução não é abandonar a casa do pão, mas buscar aquele que tem pão com fartura. Tem hora que a fuga é necessária. Tem hora que a fuga é covardia. Por exemplo, quando a Bíblia fala de lidar com as tentações do sexo, a Bíblia diz que ser forte é fugir. Ser sensato é fugir. Fugir das paixões da mocidade, diz o apóstolo Paulo a seu filho Timóteo. Foi o que José fez no Egito, quando foi seduzido pela mulher de Potifar, ele fugiu. Mas tem hora que fugir é um sinal de fraqueza e de covardia. E aqui é o que está acontecendo com Elimeleque. Ele está fugindo da casa do pão, porque não tem pão em Belém. E notem que ele está colocando a sua confiança na provisão, no pão, em vez de botar sua confiança no provedor, aquele que providencia o pão. Isso pode acontecer com você e comigo. Por exemplo, eles haviam perdido a dádiva do pão, mas eles não haviam perdido o doador do pão. Às vezes você pode passar um momento de crise espiritual, de aridez espiritual. Às vezes a igreja pode passar um tempo de escassez espiritual. E a solução não é fugir da casa do pão. A solução não é fugir da igreja, não é abandonar a igreja, não é mudar de igreja. A solução não é ir para Moabe. A solução é buscar aquele que tem pão com fartura. Certamente muitas pessoas permaneceram em Belém, mesmo naquele período de fome, e prevaleceram sobre a crise, e triunfaram nas dificuldades. Elimeleque tentou escapar da crise e encontra a morte para ele e para sua família. É interessante que os próprios nomes que foram colocados aqui foram cuidadosamente escolhidos para nos ensinar lições importantes. Olha o verso 2. Este homem se chamava Elimeleque. Elimeleque significa Deus é meu rei. E olha que parece que o nome dele é usado aqui para fazer uma censura a ele. Porque ele está dizendo com o nome dele que Deus é seu rei, mas na hora da crise ele não confiou em Deus. Na hora da crise ele fugiu. Na hora da crise ele pegou o atalho da fuga. E deixou de confiar que Deus podia prover para ele e para sua família naquele tempo de crise. Noemi significa amável, encantadora, agradável. Mas diante das desventuras colhidas na vida, perdendo seu marido, perdendo seus 2 filhos, em terra estranha, quando ela volta para Belém a dizer, eu não quero mais chamar-me Noemi, quero mudar de nome. Esse nome não mais corresponde com a realidade da minha vida. Eu não sou mais uma pessoa amável, eu sou uma pessoa amarga. Eu não sou mais uma pessoa ditosa e feliz. Eu carrego no meu peito a dor da tristeza, do lamento e da revolta. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Malom significa estar enfermo. Nós não sabemos por que os pais deram esse nome para ele. Você sabe que para o povo judeu o nome tinha um significado importante. Falar o nome de uma pessoa era descrever a sua personalidade, a sua vida, a sua realidade. Possivelmente Malom deve ter nascido doente, deve ter tido uma infância com muitos problemas, talvez até por isso ele morreu precocemente. Quilion, da mesma forma, tem um nome muito complicado, significa enfraquecer, ou definhar, ou até mesmo aniquilação. E esses meninos morrem tão cedo, morrem precocemente. O nome das 2 noras também é interessante. Orfa significa firmeza e Ruth significa amizade. As 2 foram firmes, Ruth mais amiga do que firme ainda. Mas agora, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para a divisão homilética do texto. E você vai notar que 3 verbos regem todo esse texto. Com a sua Bíblia aberta, olha comigo. Primeiro texto, primeiro verbo, está aí no versículo 1. É o verbo sair.
E um homem de Belém de Judá saiu. Então o primeiro ponto que nós vamos trabalhar vai ser sobre saída. Agora você olha comigo um outro verso, que vai trabalhar o segundo ponto desse texto, segunda parte deste capítulo, o versículo 6. Agora não é o verbo sair, agora é o verbo voltar. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou. Saiu, segunda parte, voltou. E quando você olha comigo, versículo 19, marca a terceira divisão desse capítulo. Agora não é o verbo nem sair, nem voltar, é agora o verbo chegaram. Sucedeu que ao chegarem, sair, voltar, chegar. Então vamos olhar comigo essas três grandes divisões do texto. Primeiro ponto da nossa mensagem, a saída de Belém, uma escolha perigosa. E você vai ver comigo que o primeiro ponto é uma família atingida pelo drama da pobreza. Nos dias dos juízes, que os juízes julgavam fome sobre a terra. A fome chegou e atingiu pobres e ricos, homens e mulheres, gente do campo e gente da cidade, porque atingiu a terra, e terra aí está se referindo a todo o território de Israel. Por que esta fome? Por que esse problema? Os estudiosos querem crer que o autor está descrevendo o período de 5 anos, quase 6 anos, de domínio dos midianitas no período de Gideão. Quando a Bíblia relata lá em Juízes 6, que os produtos da terra foram devastados, que a agricultura sofreu total colapso e a fome dominou em todo o território de Israel. A fome é uma situação desesperadora, ao ponto de Viktor Frankl, o pai da logoterapia, aquele judeu que foi preso no campo nazista, na Segunda Guerra Mundial, afirmar que a conversa mais comum nos campos de concentração, diante de atrocidades, diante de torturas e de sofrimentos indescritíveis, não era sobre liberdade. O assunto mais constante nos campos de concentração foram sobre comida, sobre alimento, por causa da fome. Segundo ponto, uma família atingida pelo drama da imigração. Você nota, versículo 1 e 2, que este homem saiu a habitar na terra de Moabe. E aqui está um fato interessante, porque eles fugiram de Belém para Moabe, eles buscaram abrigo em terra estrangeira, em vez de enfrentar a crise na sua terra. Fugir nem sempre é a melhor solução numa hora de crise. A gente percebe isso muito comum hoje, até no Brasil, do ponto de vista de buscar uma saída, até também na questão da imigração. Se você perceber, a imigração pode trazer mais dor do que alívio, pode trazer mais lágrima que consolo, pode trazer mais perdas que ganhos. A maioria dos imigrantes, ainda hoje, sofre perdas profundas na área familiar. Eu tenho tido uma convivência bem estreita com os imigrantes, especialmente nos Estados Unidos e Canadá. E eu posso lhes garantir que a maioria dessas pessoas são pessoas feridas, machucadas. O ganho financeiro que elas têm não compensa os prejuízos enormes sofridos na área da família. Famílias quebradas, famílias feridas, famílias machucadas, famílias divididas. E se você perceber, a segurança econômica que alcançam não tapa as brechas emocionais geradas com o colapso da família. E não foi diferente com Elimeleque e a sua família. Não foi diferente. A fuga não é apenas geográfica, a fuga pode ser também uma fuga emocional. A indisposição de lutar por uma causa, seja no casamento, seja no trabalho, seja na igreja. Terceiro ponto, uma família atingida pelo drama das perdas sucessivas. Você percebe que Noemi começa a colecionar fracassos em Moabe. A imigração não trouxe para ela nenhum alívio da sua dor, porque se tinha pão em Moabe, não tinha paz em Moabe. Se tinha pão em Moabe, não tinha segurança em Moabe. E ela enfrenta o drama da doença do marido, da morte do marido. Ela fica viúva. Passam-se quase 10 anos. Nesse interim, ela casa seus 2 filhos com moças moabitas. Os filhos
se adequam à terra estrangeira, e de repente diz a Bíblia que morre Malom, morre Quilion, e essa mulher fica viúva, fica sem filhos, fica sem netos, fica sem dinheiro, fica sem a parentela, em terra estranha. Ela coleciona uma série de fracassos, e você começa a perceber uma coisa: ela sai de Belém por causa de coisas, e em Moabe ela perde pessoas, relacionamentos. Ela sai de Belém por causa de dinheiro, e ela perde em Moabe aquilo que era mais importante na sua vida: seu marido e seus filhos. Ela perde não apenas o supérfluo, ela perde o essencial. Se você notar, seus homens morreram, e com eles seus nomes, porque não deixaram descendentes. Morrem, e morrem precocemente. A morte chegou cedo demais, na perspectiva humana, e furou a fila, deixando Noemi desamparada. E ela agora tem que enfrentar o drama da solidão. Está só, sem lar, sem marido, sem filhos, sem amigos, sem esperança, sem herança. E essa saída da família de Belém em tempo de crise nos adverte sobre 3 questões fundamentais que eu chamo a sua atenção. Primeiro, o enfrentamento da crise é melhor do que a fuga dela. Meu irmão, enfrente a crise. Todo mundo passa por crise, num dado momento da vida. Você enfrenta crise na sua saúde, nas suas finanças, na sua família, no seu trabalho, na igreja, na sociedade, nas instituições. Nós vivemos um tempo de crise. Viver fugindo não é sensato. Fazer como os soldados de Saul fizeram diante do Golias não é sensato. Olha para a crise, enfrente a crise, na certeza de que Deus pode reverter essa situação. Segundo ponto, os planos humanos fora da vontade de Deus são frustrados. Quando Elimeleque pega a sua família e foge para Moabe, ele não consulta Deus, ele não pede orientação de Deus, ele não tem palavra de Deus sobre isso. Escolher os caminhos mais fáceis na hora da crise nem sempre é a decisão mais segura. A nossa confiança precisa estar em Deus, nesta hora da crise, porque a crise passa, mas Deus permanece no trono. Mesmo quando você olha como Abacuque para o cenário da sua vida e não vê fruto na vide, não vê ovelha no curral, e você vê que o produto da oliveira está mentindo, e você olha a devastação para todo lado, você tem Deus e pode alegrar-se nele. Terceiro ponto que eu quero focar: as decisões precipitadas nos prendem por mais tempo do que gostaríamos. Preste atenção nisso. Quando a Bíblia diz que ele saiu habitar na terra de Moabe, o verbo hebraico sair, aqui no verso 1, traz a ideia de sair temporariamente, interinamente, rapidamente e voltar imediatamente. Não é uma saída definitiva. Ele não se mudou para Moabe para se estabelecer em Moabe, para fincar suas raízes em Moabe. Ele saiu apenas para numa situação emergencial. Mas o que aconteceu? Eles ficaram mais tempo do que esperavam. Eles ficaram quase 10 anos lá. O tempo suficiente para Noemi ir ao cemitério 3 vezes. O tempo suficiente para aquela mulher ficar só, viúva, sem marido, sem filhos, sem lar, sem pátria, desamparada. Às vezes, quando nós tomamos decisões precipitadas, a gente pensa que vai resolver o problema logo. Como Rebeca, lembra de Rebeca? Quando ela chegou para o seu filho Jacó e disse: filho, seu irmão vai te matar. Fuja para a casa do meu irmão Labão. Vá para lá. Só alguns dias. Daqui a pouquinho eu te chamo de volta. Sabe quanto tempo Jacó ficou lá? 20 anos. Quando ele voltou, a Rebeca já estava morta. Às vezes a gente pensa que vai ser rapidinho, que vai ser no estalar de dedos, que a crise vai passar rápido, e se nós tomarmos os atalhos da fuga, nós poderemos estar tomando uma decisão equivocada na vida. Segundo ponto, segundo verbo, a partir do verso 6, a volta para Belém, um misto de dor e de esperança. Vamos ver uma lembrança muito esperançosa no versículo 6, e aqui é um fato bendito escrito aqui. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Note você
que esta notícia de que Deus visitara Israel circulou na terra de Moabe. E quando ela escutou que Deus visitara Israel, lembrando-se do povo, dando pão ao povo, abençoando outra vez o povo, então ela se dispôs a voltar, então ela se dispôs a retornar à sua terra. Eu acho isso maravilhoso, porque Deus na sua ira se lembra da misericórdia. A mesma mão que fere é a mão que cura. O mesmo Deus que disciplina é o Deus que restaura. O mesmo Deus que envia a fome, envia também o pão como gesto da sua graça. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que a crise não dura para sempre, que a crise é temporária, que o vale da ameaça vai se tornar o vale da bênção, que o vale árido, o vale de Baca, o vale de choro vai se tornar um manancial. O Senhor se lembra do seu povo. E isso é uma coisa maravilhosa. Porque Noemi não escutou a seguinte mensagem, preste atenção. Ela não escutou assim: o tempo melhorou em Belém, houve uma inversão econômica em Belém, a ameaça da invasão desapareceu em Belém. Não, Deus visitou o seu povo e deu pão à casa do pão. Ela compreendia o seguinte, que a economia, que a política externa, que os problemas da nação de Israel, os problemas que afetavam as famílias, o problema da agricultura, da seca ou da fome, tudo isso estava no controle absoluto de Deus. Era Deus quem havia visitado o seu povo. Ela olhava a vida nessa perspectiva da soberania de Deus. Segundo ponto, uma despedida muito dolorosa, versículos 6 a 14. Note você que Noemi perdeu tudo que tinha em Moabe, e agora tudo que ela tinha conseguido em Moabe, as suas 2 noras, ela também está perdendo. Ela está se despedindo delas. Se você notar, essa despedida é uma despedida regada de emoção, e eu acho isso tão bonito, porque a Noemi certamente era uma mulher maravilhosa, uma sogra fantástica, porque ela é capaz de conquistar o coração dessas 2 noras, mesmo sendo uma mulher estrangeira, sendo uma mulher viúva e sendo uma mulher pobre, sem nada para oferecer. E ela cria um laço de amizade tamanho, que quando ela volta para Belém, as 2 noras voltam com ela. E se você perceber, a despedida é no meio do caminho. Depois que elas saem, ela para, diz: minhas filhas, ide e voltai. Veja como é que ela trata essas noras, de minhas filhas. Que coisa linda. Ela trata as noras como filhas. As noras as tem como mãe, como conselheira. E esta relação de amizade, de comunhão, de companheirismo, torna ainda mais profunda a dor dessa despedida. E eu acho isso fantástico, porque elas estão se ligando a Noemi não por interesses outros, senão pelo vínculo do amor. E diz o texto no versículo 9 e 14, que nessa despedida houve abraços, houve beijos e houve lágrimas. Elas não esconderam seus sentimentos, elas não sepultaram as suas emoções, e nem Noemi escondeu a sua desventura. Terceiro ponto, uma justificativa muito realista de Noemi, versículos 8 a 13. Você vai perceber que Noemi vai argumentar com as suas noras para despedi-las, e ela usa 2 argumentos. Primeiro argumento: ela já estava velha demais e nada tinha para oferecer às suas noras. Versículo 12: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Qual é a lógica aqui? A questão aqui era a cultura do casamento no levirato. O levirato era uma norma em Israel, que se um irmão se casasse, e esse rapaz, que agora se casou, viesse a morrer sem ter filhos, o outro irmão dele deveria se casar com a viúva, para ter um filho, sendo que este filho seria considerado filho do irmão morto, para suscitar descendência àquele irmão morto, para que ele não fosse embora da terra sem deixar aqui uma descendência. O que ela está dizendo para essas noras é o seguinte: eu já sou velha demais, eu não tenho mais filhos, eu não vou ter a mínima chance de possibilitar a vocês um filho para vocês se casarem, para gerar uma descendência do marido de vocês que morreram. Ela era viúva,
Ela era pobre, sem filhos, velha demais para se casar, para gerar outros filhos. Segundo o argumento dela, ela não tinha mais filhos e não podia oferecer a felicidade de um lar às suas noras. Ela era velha demais e agora ela não podia mais oferecer a felicidade às suas noras. Olha o versículo 13. Esperá-los-is até que viesse a ser grandes, abster-vos-is de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa. Veja bem, no versículo 12, a parte B, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-is até que viesse a ser grandes, ele está trabalhando com a hipótese. Já estou velha, e ainda que eu não tivesse velha, e mesmo sendo velha, se eu conseguisse casamento, e mesmo que eu gerasse um filho nesta noite, vocês não teriam condições de esperá-lo crescer até a fase do casamento. Ou seja, ela está fechando todas as possibilidades, todas as portas da esperança para que aquelas duas moças a acompanhasse até Belém. Quarto argumento, quarta coisa, uma amargura muito sofrida. Versículo 13b, ela diz o seguinte: porque por vossa causa a mim me amargo ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Noemi não apenas sofreu perdas materiais e humanas em Moabe, ela sofreu perdas espirituais. O problema dela é que ela está se sentindo injustiçada por Deus. Ela se vê vítima, não do inimigo, mas de Deus. E ela atribui toda a tragédia que desaba sobre a vida dela, sobre Deus. Na verdade, Noemi vê Deus como inimigo dela. Eu acho que ela teve a mesma atitude de Jó. Se você ler o livro de Jó, numa sentada só, você vai perceber que em todo o tempo Jó está atribuindo o sofrimento, a dor, a situação dolorosa, dramática que ele está vivendo a Deus. E Noemi não pensa diferente. E veja que ela tem uma teologia de certa forma correta, ela sabe que Deus é quem governa, que Deus é quem controla, que Deus é quem dirige. Ela não atribui nada que acontece ao acaso, ao determinismo. Não, ela sabe que Deus está no controle, só que a teologia dela está fora de foco. A teologia está fora de foco. Ela viu Deus como inimigo, que estava contra ela, descarregando sobre ela a sua mão, e não o Deus que estava lutando por ela, mas contra ela. E se você notar, há 5 fatos aqui, que Noemi afirma que Deus está contra ela. Ela tem 5 afirmações para sustentar a sua teologia. Primeira afirmação, olha comigo aí, versículo 13. Ela afirmou em alto e bom som que Deus descarregou sobre ela a sua mão. O Senhor descarregou contra mim a sua mão. Está claro aí. Segundo argumento dela, versículo 20. Ela disse graficamente que Deus deu grande amargura para ela. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Terceiro lugar, versículo 21. Ela diz que Deus lhe deixou pobre, ditosa, ou seja, feliz eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Quarto argumento dela, ela disse que o Todo-Poderoso a afligiu. Versículo 21, o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. E o quinto argumento, ela diz que Deus se manifesta contra ela, afligindo a ela. Então esse é o argumento dessa mulher. Ela acha que Deus está contra ela. E não tem dor maior do que essa. Não tem crise maior do que essa. Não tem situação pior do que essa. Quando você enfrenta os dramas da vida, e em vez de encontrar consolo em Deus, você encontra em Deus um carrasco, um déspota. Encontra em Deus alguém que está afligindo, que está esmagando, que está oprimindo, que está sendo o causador da sua dor maior. A teologia dela estava equivocada e por isso ela está sofrendo ainda mais. Quinto lugar, uma declaração de amor muito especial. Eu chamo a sua atenção para esse fato de Ruth, porque esse texto dos versículos 16 e 17, ele é muito mais usado para casamento. Eu já escutei essa música aqui várias vezes em cerimônia de casamento. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Só que este não é o compromisso e nenhum voto de um homem para uma mulher, nem de uma mulher para um homem. Este é o compromisso, este é a aliança de amor entre uma nora e uma sogra. Velha, pobre, viúva, sem filhos, desamparada. Portanto, este é o tipo de amor mais nobre, sem interesses, sem causas secundárias, sem objetivos subalternos. E eu vou chamar então sua atenção para 5 aspectos, ou melhor, 6 aspectos desse amor de Ruth por Noemi. Primeiro,
o relacionamento marcado pelo amor é mais importante do que as coisas. Versículo 14b diz que quando órfã deixou Noemi, beijou Noemi, despediu-se de Noemi, voltou para a sua família, voltou para o seu povo, voltou para os seus deuses, Ruth se apegou a Noemi. Ela se apegou. O amor dela foi mais forte. A Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte, que nem todos os rios podem apagá-lo, que ele é guerreiro, que ele é combativo, que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ele nunca acaba. Esse era o tipo de amor que Ruth tinha por sua sogra. Segundo lugar, o relacionamento marcado pelo amor não desiste diante das dificuldades. Olha o versículo 15. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Ela disse: não me instes para que te deixe e me obrigue a não te seguir. Ela está disposta a ir às últimas consequências. Ela não retrocede diante das dificuldades. Ela é firme no seu propósito. E ela não se curva diante dos arrazoados da lógica da sua sogra. Ela está disposta a segui-la. Terceiro argumento. O relacionamento marcado pelo amor está disposto a fazer novas caminhadas. Versículo 16. Porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Ela não faz exigências, ela faz promessas. Ela está disposta a fazer e a enfrentar novos desafios, a sacrificar-se em favor da pessoa amada, deixar sua terra, deixar seu povo, deixar seus deuses, deixar seus amigos e rumar para uma nova terra na companhia da sua sogra para adotar o seu povo e adotar o seu Deus. Quarto lugar, o relacionamento marcado pelo amor está disposto a fazer novos compromissos. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Note você que ela se converte a sua sogra, converte-se ao povo da sua sogra, converte-se ao Deus da sua sogra. Esta mulher vai para Belém e quebra todas as pontes do seu passado. Ela resolve fazer uma aliança de amor que não tem retorno, que não tem volta. Quinto lugar, relacionamento marcado pelo amor é uma aliança que nunca pode ser quebrada. Onde quer que morreres, morrerei eu e aí serei sepultada. O que ela está querendo dizer com isso? Pela lógica, sabe o que está acontecendo? Ela era mais jovem que Noemi. Possivelmente Noemi poderia morrer primeiro que ela. Essa era a lógica do texto. O que ela está querendo dizer é o seguinte: Noemi, mesmo quando você morrer, eu não vou quebrar a nossa aliança. Eu não vou voltar ao meu povo. Eu não vou voltar aos meus deuses antigos. Eu estou tomando uma decisão definitiva, irreversível. Eu estou tomando uma decisão para não ser mais interrompida. Sexto lugar, o relacionamento marcado pelo amor tem coragem de fazer juramentos solenes. Versículo 17b, faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela não só faz promessas, ela faz juramentos. Ela não faz só juramentos, ela faz juramentos em nome do Deus de Israel. Ela empenha sua palavra, ela empenha a sua fé no Deus de Israel, na sua promessa. Que coisa fantástica para existir no casamento, nos relacionamentos de amigos, nas relações fraternais. Aí vem, então, a chegada em Belém, nosso terceiro ponto. A chegada em Belém, um tempo de recomeço. Versículos 19 a 22. E há três coisas que eu chamo a sua atenção. Primeiro, a comoção geral no versículo 19. Diz que quando eles chegaram, essas duas viúvas chegaram em Belém, houve uma comoção na cidade, toda a cidade. Deveria ser uma cidade pequena, né? E Noemi devia ser uma pessoa importante em Belém, com a sua família. Era uma família de posses, ela partiu ditosa daquela terra. Certamente a notícia da morte de Elimeleque, a morte de Malom e Quilion, deve ter chegado antes delas. E o que comove é que chega esta mulher viúva, que partiu rica e chega pobre, partiu casada e volta viúva, partiu com 2 filhos e volta sem os filhos, volta pobre, desamparada, e ainda trazendo a tiracolo uma viúva estrangeira. Diz a Bíblia que isso comove a cidade. Os nossos dramas, às vezes, tocam as pessoas também, ainda que seja apenas na área sentimental. Segunda coisa que você vai notar é uma lamentação pessoal, versículos 20 e 21. Primeiro ato de Noemi em Belém foi mudar o nome.
Não é esta Noemi? Não, não me chame Noemi. Eu não sou mais ditosa, eu não sou mais feliz. Eu estou triste, eu estou amargurada, eu estou revoltada e eu estou inconformada com a vida que eu estou levando. E ela despeja toda a sua mágoa em cima de Deus. Note que ela não está revoltada com a situação, com a circunstância, com o acaso. Ela está revoltada com Deus. O Todo-Poderoso me afligiu, eu saí daqui feliz, e Ele me fez voltar pobre. Ele tem pesado sobre mim a sua mão, Ele tem me afligido, Ele tem me castigado. E então ela despeja toda a sua dor, toda a sua revolta em cima de Deus. Por isso ela quer trocar de nome. Por isso ela não aceita mais ser chamada de Noemi. E a terceira coisa que você vai notar é uma providência especial. Versículo 22 diz que elas chegaram no começo, no princípio da cega da cevada. E é aqui que tudo vai começar. Uma nova história, um novo romance, um novo começo. E é aqui que Deus vai começar a escrever um novo capítulo na história delas. É a partir dessa história aqui, da colheita da cevada, que Ruth, por acaso, entre aspas, mas pela providência divina, vai cair exatamente no campo de Boaz. Por coincidência divina, por providência divina, esse camarada Boaz é rico. Por providência divina, esse Boaz era parente de Noemi. Por providência divina, esse Boaz tratou Ruth com amabilidade. Por providência divina, Noemi fica sabendo que ele é um dos resgatadores da família. Por providência divina, esse Boaz começa a gostar de Ruth. Por providência divina, Ruth se dispõe a casar-se com ele. E ele se dispõe a ser o resgatador dela. Por providência divina, Ruth vai ser a mãe do grande rei, a avó do grande rei Davi e ancestral do Messias, do Filho de Deus. Deus estava construindo um novo capítulo nessa história. Deus estava construindo uma belíssima história a partir da tragédia daquela família belemita. E agora, irmãos, no último ponto da minha mensagem, eu quero encorajar você a olhar para a vida na perspectiva de Deus. Algumas lições práticas desse texto. Algumas lições contemporâneas de aplicação desse texto estudado. Primeira aplicação. Meu irmão, pare de reclamar das adversidades e olhe para as coisas boas que estão acontecendo com você. Versículos 14 a 17. Ela vai dizer para suas noras, no versículo 13, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ela olha para a vida e não vê nada de bom. Ela olha para o cenário e só vê tristeza. Ela olha para o quadro geral e só tem reclamação, só tem murmuração, só tem queixa, só tem desespero, só tem perda, só tem lamentos. Não tem nada de positivo para ver. Mas nesta hora, você precisa olhar e perceber uma coisa. Tem coisa boa acontecendo também. Vocês já pararam para perceber um pecado que você e eu cometemos? Às vezes você está no meio de 100 pessoas. Uma pessoa pisa no seu pé. Você perde a alegria com as 99 que abraçam você. E chora e lamenta o tempo todo por uma única pessoa que pisou no seu pé. Você olha para o quadro geral e destaca apenas os pontos de dor. E deixa de olhar para aqueles pontos de alegria, de bênção e de regozijo. Noemi tinha coisa boa. Já pensou? 2 noras, como ela tinha? Não era com as noras da Rebeca. Lembra das noras da Rebeca, as mulheres de Esaú? Era um motivo de tristeza, de morte. Por outro lado, as noras de Noemi são amigas, são queridas, são filhas. Mais tarde, as mulheres de Belém vão dizer que Ruth é melhor do que 10 filhos para ela. Olhe para as coisas boas que estão acontecendo, olhe para os amigos que você tem, olhe para as pessoas que encorajam você, olhe para as pessoas que abençoam você, olhe para as coisas boas que Deus está fazendo na sua vida. Segunda aplicação prática. Pare de olhar para Deus como aquele que está lutando contra você. Veja-o como aquele que luta por você. Irmãos queridos, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa teologia, porque se nós tivermos uma teologia boa, nós vamos ter uma vida melhor. Você vai saber que Deus é soberano, mas que Deus é o Deus que disciplina sim os seus filhos. Mas até na sua disciplina há um ato de amor. A disciplina visa o nosso bem, a nossa restauração, a nossa cura. Que as circunstâncias adversas que acontecem conosco, não é porque Deus
é vingativo. Não é porque Deus está querendo nos destruir, não é porque Deus está contra nós, mas Deus, na sua bondade e graça, trabalha até estas circunstâncias adversas, costurando-as, como que tecendo um tapete e montando um mosaico bonito para mostrar a sua graça na nossa vida. É preciso olhar assim, para não se rebelar contra Deus, para não ficar amargo contra Deus, para não ficar azedo espiritualmente, para não ficar frustrado emocionalmente, para nós não atolarmos neste pântano da autopiedade e da amargura. Terceira lição prática: pare de aceitar precocemente a decretação da derrota em sua vida. Olha o versículo 8. Versículo 8, Noemi disse: ide, voltai cada um à casa de sua mãe. O que ela está dizendo? É o seguinte: olha, cheguei no fim da linha, cheguei no fundo do túnel, daqui para frente não dá para vocês irem mais comigo, acabou, não tem mais chance, não tem mais esperança, eu não visualizo nenhuma possibilidade de esperança daqui para frente de vocês comigo. Não considere a luta perdida, meu irmão, no primeiro round, no primeiro tempo do jogo, ainda é muito cedo para você entregar os pontos. O último capítulo da sua vida ainda não foi escrito. Deus pode reverter sua história. Deus pode converter lágrima em sorriso. Deus pode fazer com que o choro seja motivo de alegria amanhã. Deus pode fazer do vale um manancial. Eu fico olhando para Abraão com 99 anos de idade, uma promessa de ser pai de uma grande nação. E alguém olhando para Abraão e dizendo: esse homem está parecendo um velho caduco, ingênuo, acreditando numa tolice dessa, que com 99 anos ainda pode ser pai de uma grande nação. Talvez muita gente falou isso para ele, mas quem falou teve que engolir o que falou, porque no ano seguinte Deus fez um milagre, nasceu Isaac, e daí uma numerosa descendência. O último capítulo da história dele não estava escrito ainda. Eu fico olhando para quem olhasse para Moisés, formado nas maiores universidades do Egito, 40 anos, com doutorado, pós-doutorado e tudo quanto é curso de especialista em ciências. Sai da faculdade do Egito e passa 40 anos no deserto, com um cajado na mão, torrando a pele no deserto do Sinai, correndo atrás de ovelha. Alguém podia olhar para ele e dizer: está aí, ó, frustrado, pensou que ia ser o libertador do seu povo, está aí se aposentando, num deserto, com cheiro de ovelha. Mas quem pensou assim, teve que engolir também suas palavras, porque este homem com um cajado, retira o povo do Egito, e com a sua vara enverga o maior império do mundo. Irmão querido, não aceite a decretação da derrota precocemente. Não pense que acabou. Com Deus ainda tem jeito. Deus é o Deus do milagre, Deus é o Deus da providência. Quarta lição: pare de limitar o poder de Deus. Jamais perca a esperança de um milagre. Olha o versículo 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ela fez uma equação e pensou o seguinte: a única chance de eu escapar da tragédia de não deixar descendente na terra, eu me casar de novo e ter filhos. Ela pensou que Deus estava limitado à lógica dela, à escolha dela. Ela limitou o poder de Deus. E sabe, muitas vezes nós fazemos o mesmo. Nós achamos: olha, estou velho demais, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução. Você corre para cá, corre para lá, corre para outro caminho, não vê saída. A esperança, meu irmão, é a força que impulsiona você a ir para diante. Olhar para o futuro com esperança e dizer o seguinte: amanhã vai ser melhor. Hoje eu não estou vendo saída, mas Deus vai abrir uma porta. Você chega diante do mar, cercado de montanhas, mas Deus pode abrir o mar. Você entra no deserto e não tem água, mas Deus pode fazer água brotar da rocha. Você está com fome e não tem alimento, mas Deus pode mandar o maná. Deus pode intervir. Espere, querido. Tem esperança em Deus. Eu li certa feita de um jovem fotógrafo que foi tirar algumas fotos de um ancião que estava fazendo 80 anos. Cheio de vida, sorridente, animado com a vida, cheio de sonhos. E aquele fotógrafo, tentando encorajar e estimular o ancião de 80 anos, disse: eu estou vendo que com o vigor do senhor, com a saúde do senhor, só vai chegar aos 100. E o ancião olhou para o fotógrafo e disse: meu filho, do jeito que você tem saúde também, eu acho que você chega aos 100 também. E quando você chegar aos 100, nós vamos comemorar juntos.
Espere em Deus, varão. Confie em Deus. O melhor ainda está por vir na sua vida. Há uma pesquisa nos Estados Unidos que aqueles que se aposentam e vestem o pijama e se sentam numa cadeira de balanço, morrem 5 anos depois. Você tem que ter sonho. Você tem que ter desafio na vida. Você não pode olhar para a vida pela ótica do retrovisor. Você não pode olhar para trás. Você tem que ter a visão do farol alto. Você tem que olhar para a vida sobre os ombros dos gigantes. 5ª lição prática. Pare de pensar que pelo fato de você estar passando por uma prova, seu destino é sofrer. Ah, coitadinho de mim, ó vida, ó desespero, o que eu vou fazer da minha vida? Nada dá certo, está tudo dando errado, até Deus está contra mim. Olha o versículo 20, o que essa mulher vai dizer? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O meu destino é sofrer, eu vou até mudar o meu nome, é uma coisa definitiva, final, absoluta, irreversível. Eu sou a mulher amargurada, acabou, não tem mais alegria para a minha vida. Querido irmão, você está passando por uma prova, a prova está demorando, espere um pouco mais, troca de nome não, troca não. Não pense que o seu destino é sofrer, não. Deus criou você para ser bem-aventurado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A vitória de Deus vai raiar, o sol vai raiar, a bênção de Deus vai fluir na sua vida. Último lugar, 6º e último lugar. Pare de olhar para as tribulações da vida como maldição de Deus. Versículo 13, esta mulher diz assim, porque por vossa causa a mim me amarga o ter Deus descarregado a mão sobre mim. Sabe, irmão, tribulação você tem, eu tenho também, todo mundo tem. Neste mundo vamos ter aflição mesmo. Aqui tem choro mesmo. Aqui você não pisa em ruas de ouro não. Aqui não é o céu não. Aqui é luta, aqui é batalha, aqui é enfrentamento, aqui é lágrima. Aqui muitas vezes você passa por desertos. Mas preste atenção. A Bíblia diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. A vida de Noemi não estava debaixo da maldição de Deus, não. Ela pensou que Deus estava trabalhando contra ela, quando na verdade Deus estava trabalhando por ela. Se você não tiver explicação do que está acontecendo na sua vida, diga como Paulo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em vez de você nutrir a sua alma de amargura, nutra a sua alma de esperança. A relação automática entre sofrimento e punição de Deus é uma leitura errada que Noemi fez. O último capítulo de Noemi foi de vitória, foi de alegria, foi de esperança. Diz a Bíblia que Noemi viu sua descendência cumprir o projeto de Deus na terra. Que Noemi viu o milagre acontecer. Que Ruth se casou com Boaz, o resgatador, membro da sua família. Que nasceu Obed, pai de Jessé, avô de Davi. E ela viu que Ruth, sua filha, sua nora, tornou-se ancestral do próprio Messias. Isso ensina que quando você está fora do controle das circunstâncias da sua vida, Deus está no controle. Quando você perde a ponta do cipó, Deus sabe onde você está, para onde você deve ir e o que você deve fazer, porque é Ele quem está com o leme da sua história nas suas onipotentes mãos. Vamos orar. Eu quero convidar você para vir orar comigo, colocar a sua causa diante de Deus. Possivelmente você tem enfrentado muitas lutas, à semelhança de Noemi. Muitas lutas. Quem sabe você está aqui hoje precisando de uma resposta de Deus. Talvez até de um milagre de Deus na sua vida. Talvez você muitas vezes já olhou para a vida e só lamentou. Porque as coisas ruins pareciam maiores. Pareciam até te sufocar. Mas Deus é o Deus da providência. Ele pode socorrer. Ele pode restaurar. Ele pode mudar esse cenário. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Porque Tu és o Deus da providência. Tu és aquele que está assentado na sala de comando do universo. Aquele que rege, não só as nações, mas aquele que rege a nossa vida. Aquele que não permite que nem mesmo as loucuras que fazemos, de escolhas erradas, de atitudes equivocadas, de reflexões distorcidas, venham anular, ou venham a frustrar os teus desígnios. Os teus desígnios são eternos, são absolutos, são invencíveis,
e jamais podem ser frustrados. É maravilhoso saber que, sendo Tu o Todo-Poderoso Deus, Tu te importas conosco. Tu conheces o nosso nome. Tu entendes as nossas dores. Tu perdoas as nossas precipitações. Tu apagas as nossas transgressões. Tu mudas a nossa sorte. Tu restauras a nossa alma. Senhor Deus, nesta noite nós apresentamos a Ti o Teu povo, que veio à Tua casa. Tu conheces a família de cada pessoa aqui. Tu conheces a necessidade de cada irmão, de cada irmã, de cada visitante nesta noite. Tu sabes dos sonhos, Tu sabes das carências, Tu sabes das lutas, Tu sabes dos dramas. Tu sabes, meu Deus, a necessidade particular, pessoal, de cada um de nós nesta noite. Oh meu Deus, assim como Tu livraste Noemi, dela mesma, do seu pessimismo, da distorção da sua teologia, dos seus dramas existenciais, e Tu deste a ela um cenário novo, bonito, radiante, de vitória. Meu Deus, faz raiar a vitória na vida do Teu povo nesta noite, seja ela qual for a causa, porque só Tu sondas os corações. Dá vitória ao Teu povo, fortalece o Teu povo com esperança, põe os nossos olhos em Ti, levanta os nossos olhos, para não ficarmos presos às circunstâncias adversas, mas para olharmos com a visão do farol alto, para o Teu plano maior, para a Tua vontade soberana, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Abençoa, Senhor, os casais aqui presentes, abençoa os casamentos, abençoa os maridos, abençoa as esposas, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, as pessoas viúvas, as pessoas que estão só, aquelas que estão solteiras. Põe a Tua graça, o Teu alento, a Tua força, o Teu encorajamento nesses corações. Ó Deus, nós oramos pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, pelos nossos juniores, pelas crianças. Que levante-se nesta igreja, Deus, uma geração forte, uma geração que conheça o Senhor, uma geração que ande na Tua presença, uma geração que experimente a Tua intervenção gloriosa. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Se há entre nós pessoas enfermas, nós cremos que Tu podes curar, Senhor, se Tu quiseres. Se há alguém aqui aflito, meu Deus, nós cremos que essa pessoa pode voltar para casa hoje com o coração aliviado e curado e liberto. Se há alguém aqui, meu Deus, que ainda não se entregou a Jesus, que ainda não se rendeu ao Deus de Israel, como Ruth fez, que nesta noite esta pessoa também faça uma aliança com o Deus vivo. Muito obrigado, Senhor, por tantas coisas boas e maravilhosas que Tu tens feito na nossa vida. Nós oramos com gratidão e louvor, em nome de Jesus. Amém.